Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estou aqui para mais um vídeo com vocês a respeito de sermão textual e, como eu disse para vocês em outros vídeos, eu estou dando ênfase para o sermão textual na sua forma natural. E eu trouxe para vocês aqui um texto bíblico de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo de número 10. E eu vou apresentar para vocês duas formas de elaboração de sermão, aproveitando o texto bíblico. Nesta primeira, eu quero mostrar o aproveitamento do texto inteiro, os 10 versículos. Nós vamos fazer as divisões aqui do texto de acordo com o que eu estou falando. Num segundo vídeo, eu quero apresentar a forma de trabalhar com apenas 2 versículos. E então nós vamos trabalhar o verso 9 e 10. Mas isto para outro vídeo. Neste aqui, vamos fazer a divisão do sermão em 3 partes. E eu quero demonstrar para vocês como que nós vamos aproveitar do próprio sermão a introdução, depois o desenvolvimento do sermão, o corpo do sermão, onde vão estar aí as divisões, 3 divisões deste texto, e também do próprio texto eu quero mostrar para vocês como fazer a conclusão. Então, no vídeo, introdução, a divisão com os 3 tópicos e, por fim, eu vou mostrar como fazer a conclusão. Então, fica no vídeo até o final para você aprender esses 3 elementos aqui de Lucas, capítulo 19, verso 1 até o verso 10. E se você for aprendendo comigo aqui a fazer assim com esses textos que são mais fáceis, depois você vai saber fazer com aqueles que são mais difíceis, tá bom? Vamos para o vídeo então. Na tela para os irmãos, o texto, e eu começo aqui fazendo as divisões com vocês. Deixa eu marcar, já logo de cara aqui, nós já vamos marcar o que vai ser a nossa introdução. Esta parte em amarelo é o que nós vamos utilizar como introdução. E até esta parte que está marcada aqui para vocês será o nosso corpo do sermão. Lembrando os irmãos que nós temos o nosso sermão, o esqueleto, desta maneira aqui, olha. Vou espelhando com vocês aqui do texto, tá bom? Para ficar uma forma bem didática para nós aqui. Esse seria, então, o esqueleto do sermão. Posso traçar uma linha aqui. Olha. E na introdução, nós vamos apresentar aqui para vocês como que a gente vai fazer, e vai ser a nossa introdução. Esta a nossa conclusão. E isto aqui é o que nós chamamos do corpo do sermão. Corpo do sermão ou desenvolvimento. Desenvolvimento. É isto aqui, tá bom? Então eu quero que você marque aí, tira um print da tela do jeito que está aqui, porque eu vou apagar essa parte do corpo do sermão
para eu ter espaço aqui para desenhar para vocês. Por hora eu vou deixar assim. Agora nós vamos partir para as divisões do sermão. Vamos marcar em outra cor aqui. Olha só, quem era Jesus se não podia por causa da pequena estatura? Correndo adiante, uma figueira brava para ver passar ali. Esta marcação que eu acabei de fazer, irmãos, vai corresponder ao nosso primeiro tópico aqui. E nesse primeiro tópico que eu tenho, eu vou colocar aqui em cima. Agora eu vou apagar isso aqui com vocês. Espero que vocês já tenham anotado aí. E eu vou escrever aqui, ó. Qual que é o primeiro tópico? Aqui é apresentado uma carência de Zaqueu. Ou seja, ele tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade de Zaqueu? Vou colocar assim, ó. Conhecer Jesus. Aí. Vamos fazer a segunda marcação no texto. E essa segunda marcação aqui do corpo do sermão, nós vamos marcar até o versículo de número 7. Versículo de número 6. Está marcado para vocês. E esta marcação vai ser aqui o nosso segundo tópico. Então, eu tenho o meu primeiro e eu tenho aqui o meu segundo tópico. Neste segundo tópico, eu vou colocar aqui o seguinte: Zaqueu foi surpreendido por Jesus. Aí, surpreendido por Jesus. E agora eu vou para o meu terceiro tópico, que vai estar exatamente no versículo de número 8. Terceiro tópico, nós vamos colocar como a vida de Zaqueu radicalmente transformada. Uma vida radicalmente transformada. E como eu havia falado para vocês, a gente vai aproveitar esses últimos 2 versículos para a gente fazer a nossa conclusão. Perceba, os irmãos, que o sermão ele está desenhado aqui para vocês, bem esquematizado. Lembrando que nós, nesse primeiro momento, a gente já fez aqui a leitura do texto, que em outros vídeos eu já recomendei para os irmãos. Às vezes, quantas vezes eu tenho que ler o texto? Ora, para eu perceber essas divisões do texto, eu tenho que ler várias vezes. Pelo menos umas 20 vezes aí. Você vai ler esse texto, tá bom? Agora, se você leu 5 vezes, 10 vezes, você já teve a percepção da divisão aqui dentro do texto, legal, já é o bastante. O importante é que você entenda o texto bem e você tenha a condição de fazer essas divisões dentro do texto.
e está aí sugerido para vocês. Como eu disse, nós estamos fazendo as primeiras anotações do texto. Lógico, as frases que eu coloquei do primeiro, segundo, terceiro tópico, a partir de um outro momento eu vou trabalhar com ela para que ela fique uma frase mais limpa, uma frase que transmita uma mensagem mais clara, tá bom? Por enquanto, é apenas a anotação do que eu retirei do texto. Depois eu começo a trabalhar para melhorar as expressões dentro dos meus tópicos. O importante aqui nesse momento é eu mostrar para vocês como que no esqueleto do sermão ele vai sendo montado. Agora, quanto à introdução que eu marquei do versículo 19, tá bom? Para vocês, vocês vão apresentar conforme está no texto, vou colocar na tela para vocês, conforme está aí o verso 1 e o verso 2, que apresenta para nós quem era Zaqueu, por exemplo, que era um chefe dos publicanos e ele era rico. Na realidade, o que significava naquela época ser um publicano? Então, olha só, ser publicano naquela época implicava em abandonar muita coisa, porque era um judeu a serviço de Roma. E este publicano, ele então não era bem visto na sociedade de então. Isto que eu estou falando agora seria a minha introdução. Eu começo a apresentar para a igreja, explicando quem que era Zaqueu. E ele, mais do que publicano, ele é um chefe de publicanos. Olha só. E era um homem rico. E para ser rico, esse publicano, ele teve que abandonar muita coisa. Por exemplo, família, sociedade, religião, porque, como eu já coloquei aqui, ele era um judeu a serviço de Roma, então, pelaquela sociedade, ele era um inimigo da nação. Por isso, os judeus chamavam-nos de pecadores, os publicanos. Aí. Então, esse era Zaqueu. Naquela ocasião, também, esses publicanos, eles tinham oportunidade de cobrar até um pouquinho mais do que a realidade, e eles tinham essa facilidade, então, para se enriquecer, muito, às vezes, de forma ilícita. Bem, aí, apresentado a situação do publicano, tudo, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, e eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você sabe quem na Bíblia era também um publicano, ou foi um publicano, e foi chamado por Jesus? Consequentemente, também teve a sua vida transformada? Eu quero que você deixe aí no comentário qual foi, qual foi a outra pessoa que também era um outro homem publicano e que Jesus o chamou. Então, eu quero que você deixe para mim nos comentários aí, tá bom? Seguindo aqui, feito a introdução, em que você vai apresentar, então, quem fortalecer a ideia de quem era Zaqueu, o que era ser um chefe de publicano e por que ele era rico, agora você entra, então, apresentando uma necessidade, que embora fosse um homem rico, ele tinha uma necessidade. E qual que era a necessidade? Era ver quem era Jesus. E daí ele vai correr adiante para subir numa figueira. E aproveitar aqui, marcar essa figueira com vocês. Tome cuidado.
para vocês não perderem de vista a mensagem principal do texto. Mensagem principal do texto. Uma certa vez, alguém chegou em mim e falou para mim, pastor, tem que saber a mensagem que Deus me deu no texto de Zaqueu. E eu fiquei curioso para saber e perguntei para ele qual foi a mensagem. Ele falou assim, olha, é a respeito da figueira brava. E ele apresentou o tamanho e a largura e as raízes e também o quanto de espinho, o tamanho dos espinhos e a aplicação era a dificuldade que nós temos para chegar até Jesus. Irmãos, isto aqui não é o foco principal do texto. Então temos que tomar cuidado, não vá focar aqui numa árvore, na figueira brava, e esquecer da principal mensagem que o texto está querendo transmitir. Então eu vou colocar aqui por último agora algumas observações com vocês. Vou fazer essa marcação só para eu colocar aqui, ó, um dos principais objetivos do texto. Primeiro é mostrar a verdadeira necessidade do homem. E é o que? Cristo. Pode ser rico, pode ter posição privilegiada, pode ter o que for, mas se não tiver Cristo, o homem não tem nada. Outra lição importante, a presença de Jesus transforma. E essa mudança aconteceu na vida de Zaqueu porque houve arrependimento. E com arrependimento, abandono da vida de pecado. Além disso, você pode colocar outras que você perceber dentro do texto aí, tá bom? Coloque outras observações que você, porventura, alcance do texto. Meus irmãos, por hora é isto que eu queria mostrar para vocês de uma forma de trabalhar com o texto bíblico. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar somente com os dois últimos versículos, o 9 e o 10. E então eu mostro para vocês a diferença entre um e o outro e as possibilidades que nós temos de montar o nosso sermão. Do jeito que eu mostrei aqui para vocês, vocês têm condições de pregar 45, 50 minutos até 1 hora em cima desse texto de Lucas capítulo 19, verso 1 e o verso 10. Bom, deixo aqui então meu abraço a vocês, bons estudos. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ok? Se inscreva, deixa o teu like aí, compartilhe o vídeo e deixa aí os teus comentários. E na medida do possível a gente vai estar respondendo aos irmãos. Bom, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.